Evangelho de São Marcos, capítulo 15, a partir do 35, diz assim: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Digam comigo, 3 horas de trevas. Versículo 34 diz assim: E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Podem se assentar, meus irmãos. Escutem bem. Esse texto fala que houve trevas. Podem se assentar, desculpem. Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Significa dizer assim: a terra se escureceu, a terra teve trevas, ficou envolta em trevas por 3 horas. Quando a Bíblia Sagrada diz da hora sexta à hora nona, é do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então diz a Bíblia que depois dessas 3 horas de trevas, aí Jesus exclamou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu quero que você entenda bem isso. Houve trevas do meio-dia até 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, isso é, depois que as trevas passaram, ou no final das trevas, Jesus exclama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, preste atenção a uma coisa aqui. Por que Jesus não deu esse grito antes das trevas começarem? Mas ele deixou para gritar, exclamar no final dessas trevas. Você pode entender comigo que essas trevas estão intimamente ligadas a esse grito? Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Aí o texto diz: E na hora nona, Jesus exclamou e disse, vamos lá. Vocês percebem que esse grito está relacionado ao fenômeno das trevas? Vocês percebem que essas trevas estão apontando para o grito? E esse grito está sendo como que uma consequência das 3 horas de trevas. Quão grandes foram aquelas trevas. O tema desta última mensagem é um brado no final da escuridão. Um brado no final da escuridão. Meio-dia, o sol não deu sua luz. A terra ficou envolvida em trevas terríveis. Trevas que ninguém enxergava mais um palmo à frente do seu nariz. E o Senhor Jesus permaneceu aquelas 3 horas. Então no final das trevas ele grita. Um brado no fim da escuridão. Um brado quando a escuridão está terminando. As 3 horas de trevas foram 120
180 minutos de terror, 180 minutos de inferno, os 180 minutos piores que alguém pôde imaginar, sofrer. Escute, a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos. Alguns teólogos brigaram até o fim do século passado com o pensamento da Terra ter 6.000 anos apenas, chegando ao 7º milênio agora. Isso é praticamente insustentável. Então os teólogos estão dizendo que pode ter mais de 6.000 anos a Terra, porque ninguém sabe quanto tempo era cada dia da criação. A Bíblia diz: Deus criou isso e isso e houve o dia primeiro. Deus fez isso e isso e houve tarde o dia segundo, e assim até o dia sexto. Ninguém sabe se aqueles dias eram de 24 horas ou dias eras. Então um dia ali podia representar milhões ou trilhões de anos. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte: seja a Terra com milhares de anos ou com bilhares de anos ou milhões de anos, nunca existiu sobre a Terra 180 minutos da natureza desses aqui. Ninguém nunca sofreu por 180 minutos desse jeito aqui. Ninguém nunca passou 180 minutos desse jeito aqui. No final desses 180 minutos de trevas sobre a terra, Jesus clama e diz: Eloi, Eloi. Por quê? Pai, Pai, aliás, Deus meu, por que me desamparaste? Trevas sobre a terra. Agora eu quero que você imagine o seguinte: o Antigo Testamento tem 3 homens que trataram diretamente sobre trevas. O primeiro foi Moisés, repitam o nome. O segundo foi Davi, repitam o nome. O terceiro foi Amós. Esses 3 homens falaram diretamente sobre o significado de trevas. Trevas. Para Moisés, trevas é sinônimo, ou são sinônimos de maldição. Para Davi, trevas são sinônimos de mortandade e pestilência. Para Amós, trevas são sinônimos de luto. Aliás, quando Amós trata no seu livro, lá no capítulo 8, sobre trevas, do 9 ao 10, ele faz uma referência ligada 100% ao que Jesus sofreu na cruz. Pois ele trata daquele momento de Jesus ali, na cruz, daquelas trevas, como se aquele momento fosse o pior luto do mundo. Já o nosso grande Moisés, quando ele trata sobre as trevas, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, para ele, aquelas trevas ali eram sinônimos diretamente ligados a uma maldição. Preste atenção, que isso é muito sério, porque era tudo isso que Jesus estava sofrendo na cruz. E lá no Salmo 91, quando Davi trata das trevas, ele relaciona trevas com mortandade e pestilência, pois era exatamente isso que aquelas trevas estavam colocando sobre Jesus. Conforme Moisés, uma maldição; conforme Davi, mortandade e pestilência; conforme Amós, luto. 3 horas de trevas, sofrendo a pior maldição que alguém pode sofrer, conforme o profeta Moisés. 3 horas de trevas, sofrendo os piores ataques de pestilência, porque naquela hora todos os demônios imaginavam que ali estava sendo derrotado mais um. Então eles estavam agindo como uma peste em cima do que Jesus estava fazendo. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Naquela hora, certamente, o diabo, que cega muita gente, mas ele é o pior cego,
Ele engana e é enganado. É enganado por ele mesmo, enganado pela vida, enganado pelo que ele faz, enganado pela própria consciência. Imagine só, naquela hora que Jesus estava ali, as trevas vieram sobre ele. Satanás certamente imaginou: aí está um que nós derrotamos. Muitos demônios imaginaram até a hora da morte de Jesus que Jesus estava derrotado. Vocês querem saber quando foi que Jesus provou para Satanás e para os demônios que não é um derrotado? Foi a partir da morte dele. Quando Jesus morreu e o diabo imaginava que tinha derrotado Jesus, foi a hora que Jesus começou a provar que não tinha sido derrotado coisa nenhuma, mas estava derrotando. Se vocês examinarem bem o que era que Jesus estava fazendo no sábado, enquanto seu corpo estava na sepultura, pensem, para aquele homem, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morreu, na hora que ele, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, na hora que ele morreu, a primeira coisa que ele fez foi levar aquele rapaz à presença de Deus. Aliás, levar aquele ladrão arrependido ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus morreu antes das 6 horas da tarde, justamente porque tinha que morrer na sexta-feira, para se cumprir a escritura que ele passaria 3 dias com 3 noites, ressuscitaria só o 3º dia. Então Jesus, na hora que morre, ele leva aquele homem ao paraíso. Mas a gente tem a ideia de que o paraíso é para cima. Mas o paraíso não ficava para cima. Quem está me ouvindo? A Bíblia diz que o paraíso ficava para baixo. A Bíblia não diz que quando Jesus morreu ele subiu. Naquele intervalo que ele estava morto, a primeira coisa que ele fez foi descer. Ele desceu, a Bíblia diz, as partes mais inferiores da terra. Por quê? Lá embaixo da terra, havia um lugar chamado Hades, dividido em 3 compartimentos. Você vê isso claramente na parábola do rico e Lázaro. Esse compartimento lá embaixo, dividido em 3, de um lado, o primeiro compartimento chamava-se inferno, repete. Do outro lado, um outro compartimento chamado-se paraíso, ou chamado de seio de Abraão, que é a mesma coisa. No meio havia outro departamento ali do Hades chamado abismo. Preste atenção. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Que o cara lá disse: manda que Lázaro venha aqui. Aí Abraão disse: entre nós e vós tem um abismo, de forma que quem está aqui não pode passar para aí, nem daqui pode passar para cá, daí pode passar para cá. Agora escute, lá existia. Quando Jesus morreu, escute aqui, para você nunca esquecer disso. Paulo e Pedro testemunham o que aconteceu na hora da morte de Jesus. Presta atenção, Pedro diz assim, que quando Jesus morreu, Jesus desceu até ao inferno e pregou para quem estava lá. Aleluia. Quando Jesus morreu, Jesus, na boca de Pedro, desceu até ao inferno, um departamento do Hades, e foi pregar lá. Pode olhar na Bíblia, Pedro falou lá na epístola dele, primeira epístola, capítulo 3. Ele desce lá e começa a pregar dentro do inferno para as almas perdidas. Imagina Jesus agora entrando no inferno e dizendo: eu sou o Senhor, eu vou ressuscitar, eu sou o Filho de Deus, eu
morri para salvar o mundo. O que aconteceu ali? Pedro disse, é muito polêmico na mente de muito, para mim não é polêmico coisa nenhuma, que se a Bíblia afirma, não tem polêmica para mim, está resolvido. A Bíblia Sagrada diz assim: pessoas que estavam sim ali no inferno, mortas em espírito, ressuscitaram segundo Deus. Então quando Jesus pregou lá naquele lugar do inferno, naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que muitas vidas que morreram sem Deus no tempo do dilúvio, não é que elas se converteram dentro do inferno, está lá na Bíblia. Aí escute agora, quando elas se converteram, não todas, imagina, tem gente que é ruim, não se converte nem dentro do inferno. Tem gente que é ruim, se jogar dentro do inferno ela fica pior. Porque Jesus chegou lá, pregou e deu chance, pois a maioria não quis. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem quiser, rasga a página da Bíblia, está lá. Aí Paulo diz assim, que tendo ele morrido, capítulo 4 de Efésios, ele desceu às partes mais inferiores da terra. E subindo, porque ele estava lá embaixo na terra, subindo, levou consigo cativo e cativeiro. Tu sabes quem eram os cativos e os cativeiros? Os cativos do cativeiro, aqueles que estavam lá no Hades. Mas quando ele subiu, ele trouxe de lá os cativos lá de baixo. Aleluia. Foi mais ou menos assim. Jesus morreu na sexta-feira, pegou aquele rapaz e disse, vamos agora lá no paraíso. Aí entra no paraíso e deixa o rapaz lá, passa para o outro lado do inferno, do outro lado do Hades, e prega lá no inferno. Pessoas se convertem no inferno, Jesus joga do outro lado no paraíso. Aí Jesus pula pelo abismo e diz, agora eu vou tirar todo mundo aqui e vou levar o paraíso comigo. Aleluia! Aí Jesus vai subindo lá de baixo, das partes inferiores da terra, e vai subindo para o céu, e vai subindo. Aí ele entra lá em cima. Lembra do salmo que diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levou o cativeiro para lá. O inferno está lá só, e o abismo. Agora lá em cima está o paraíso diante de Deus. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. Então o Senhor Jesus, ele morre ali, e vai fazer isso no sábado. Esse texto sagrado que eu li mostra o que aconteceu antes dessa morte. A palavra de Deus nos diz aqui que houve trevas, e essas trevas, eu já lhe disse, era maldição, era pestilência, era luto naquele momento, segundo os escritores do Antigo Testamento. Agora eu quero que você segure aqui uma coisa. Eu quero que você se lembre do texto que lemos. Imagine que essas trevas aqui eram, ou foram, em primeiro lugar, trevas repentinas. O que eu quero dizer com isso? É que o texto diz, em outras palavras, que do nada a terra se escureceu. De repente. Ninguém esperava por isso. O Senhor estava sofrendo desde ontem à noite. Tudo estava claro. Tudo estava às mil. O dia estava funcionando normalmente. E de repente, meio-dia. Se tivesse acontecido isso 4 horas da tarde, ninguém diria muita coisa, ou 5 horas da tarde. Mas no momento em que o sol brilha mais, de repente, trevas repentinas vieram sobre a terra. Em segundo lugar, essas trevas, segundo esse texto, foram trevas
espessas, ou seja, trevas cujo tom não permitiu que nenhum raio de luz ficasse. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Olhe, nenhum raio de luz de dia, nenhum sinal. Ninguém estava ali com uma lanterna, ninguém estava ali, ninguém pôde mais acender nenhum fósforo, um líquido inflamável, trevas espessas, nenhum raio de luz restou. Vai seguindo a cena comigo, digam comigo: trevas repentinas e trevas espessas. Você já imaginou você assim no local? Está tudo clarinho e de repente as trevas chegaram, a luz saltou. Faltou de repente a luz. Você já imaginou algumas noites que você está em casa só? As portas todas trancadas e de repente estava tudo claro, suas luzes todas ligadas e de repente fechou tudo. E você não tinha vela em casa, você não tinha fósforo em casa, e você estava sozinho. Como foi que você ficou? Vai viajando comigo para a cena. Quem está ligado? Agora imagina outra coisa, olha para mim. Diz a Bíblia Sagrada aqui, ela nos dá a entender que foram trevas, número 3, trevas universais. Não foi um eclipse, mas o sol que se escureceu. Foi o sol que não deu seu brilho. Imagine, isso nunca aconteceu. Se não for pelo fenômeno de um eclipse, e o eclipse não deixa trevas espessas no mundo todo. Mas quando o sol se escureceu aqui no Brasil também faltou luz. Nos Estados Unidos não brilhou a luz, não teve mais luz em lugar nenhum. Foram trevas totais, universais, onde os nossos antepassados, onde estiveram, eles viveram essas trevas. Eles não puderam ver nada. O sol se escureceu ao meio-dia, e não foi um eclipse, porque nenhum eclipse faria isso, que essa escuridão, nenhum eclipse produziria uma escuridão desse tom. Agora, uma outra coisa, em quarto lugar, que eu quero dizer dessas trevas, é que essas trevas aqui, preste atenção, foram trevas assombrosas. Porque, além de ser repentinas, além dessas trevas serem espessas e universais, essas trevas, elas aconteceram fora do curso normal da natureza. Ninguém se assusta tanto com um eclipse. Pelo contrário, hoje se prepara para ver-se o espetáculo. Esses fenômenos naturais que já se esperam, como o cometa Halley, que esperamos daqui a algumas dezenas de anos novamente, as pessoas se preparam hoje para ver o espetáculo, a superlua, o eclipse do sol na lua, a lua de sangue. Os cientistas já explicam isso hoje. Tudo isso não está fora do curso normal da natureza. Isso faz parte do curso natural. Mas essas trevas aqui não. Elas foram assombrosas, porque não tinham nuvens ali para tapar aquele clarão daquele jeito. Não teve um eclipse para mostrar aqui ali. Não era de tardezinha. Não era um curso do sol que havia sido alterado, ou da terra.
Foram trevas que aconteceram assombrosamente, porque estava fora do curso normal. E tudo que sai do curso normal assombra. Tudo que sai do curso normal é assustador. Então o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, estava tudo claro, mas ele ainda estava vendo ali Maninha, ainda estava vendo ali Joãozinho, ele ainda estava ali vendo algumas pessoas ao lado dele. Mas na hora que o Senhor fechou tudo, na hora que o Senhor fechou a luz do sol, ele não pôde ver mais ninguém. Aí você já dá para imaginar essas trevas repentinas, essas trevas universais, essas trevas dispersas, essas trevas assombrosas, como Jesus ali estava se sentindo. Coloque-se no lugar. Chegue em casa hoje à noite e o poste da frente de sua casa, aconteça o que aconteceu semana passada, lá na casa do pastor Adeilton. Eu cheguei lá, era perto de 11 horas da noite, e de repente a gente conversando, e o poste, pum! E tudo ficou escuro. Meu rapaz, você imagina ali, aquela cadelinha sozinha. Imagine ali você sozinho, ou eu sozinho, ou qualquer uma das irmãs ali, a Tânia, a Sara ou o Abner, qualquer um, sem saber o que fazer. E dali a gente ainda podia ver o claro em outros lugares. Ali com Jesus não, tudo ficou escuro. Imagina como estava ali o Senhor Jesus na cruz. Como estava seu coração quando ele olhou e não viu mais ninguém, não enxergava mais ninguém, nem os ladrões ao lado, ele não enxergava mais ninguém. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Aleluia, aleluia, aleluia. Em quinto lugar, eu quero dizer que essas trevas foram trevas solitárias e torturantes. Aumentaram o sofrimento daquele Senhor que já estava ali com uma coroa de espinhos há muito tempo perfurando sua cabeça. E sem esquecer que antes de perfurarem a cabeça de Jesus, fizeram também uma atrocidade muito grande. Talvez você não tenha visto esse detalhe, que antes dele ser coroado com aqueles espinhos, eles bateram na cabeça de Jesus com um caniço, antes de coroarem Jesus. E um caniço é uma vara de pescar, uma vara de pescar grossa, que eles bateram na cabeça dele para forfar a cabeça de Jesus. Pá, 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 pá. Aí depois, com a cabeça já, o sangue já todo embaralhado na cabeça deles, pegaram aquela coroa de espinho e colocaram lá. Estava mais fácil com aquele crânio já todo fofo, aquela cabeça já fofa, não tinha osso quebrado, porque a Bíblia diz que não era permitido quebrar o osso de Jesus. Mas aquela cabeça fofa de tanto apanhar, agora tem uma coroa de espinhos ali perfurando aquela cabeça. 70 espinhos aproximadamente, de uma polegada de tamanho, 33 espinhos ou 35 a 40 estavam no interior da coroa, e cada um perfurou a fronte. Agora esse homem está olhando e não está vendo ninguém. As trevas estão ali lhe assustando. Ele começa a ficar apavorado. Aí você olha para cá, você diz: apavorado? Sim. Jesus ficou apavorado. Jesus começou a entrar em pânico. Jesus começou a se aperrear. Além das dores físicas, agora ele estava sem ninguém. Sem ninguém, aquelas trevas agora estavam ali lhe sufocando. Eram trevas torturadoras. Aí você diz: mas Jesus é Deus. Escute, e eu vou lhe ensinar uma coisa, meu filho. Aprenda um termo teológico chamado autoesvaziamento. Repete essa expressão teológica. Quando você pesquisar o que significa essa expressão teológica, autoesvaziamento, eu vou lhe dizer o que significa: abrir mão do poder que se tem.
Escute, Jesus todo-poderoso, e quem é todo-poderoso não sente dor. Se uma pessoa for toda poderosa, ela não sente dor. A pedra bate em cima do pé, ele não sente dor, porque ele é todo poderoso. A pedra bate na cabeça, se ele deixar bater na cabeça, ele é todo poderoso, ele não sente dor. Então Jesus tinha o poder total, mas na cruz ele abriu mão de ser todo poderoso. Ele abriu mão, isso significa autoesvaziamento. Se Jesus na cruz pegasse o atributo de onipotência, ele não sofria nenhuma dor, também você não podia ser salvo. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Isso foi tudo planejado desde a eternidade. Quem está ligado? Na eternidade foi tudo combinado entre ele e o Pai. Meu filho, se você descer e for para a cruz, você vai ter que abrir mão do atributo de onipotência, porque quem é onipotente não sente dores. Então você tem que abrir mão. Quando Jesus vai para a cruz, ele tira o atributo de onipotência e entrega ao Pai. Alamanagachai. Então o homem que não tem o atributo mais de onipotência, porque abriu mão, na hora dessas trevas ele entra em pânico. Na hora que vem essas trevas ele é torturado. Mas essas trevas também me ensinam uma coisa, preste atenção, que elas foram trevas inibidoras, porque quando elas chegaram, ninguém mais se atreveu a zombar de Jesus. Então muitas vezes Deus permite você passar por uma luta, mas é naquela luta que Deus inibe teus inimigos. Às vezes o Senhor te permite passar por uma luta para cessar outra luta, e nós não podemos conversar muito com Deus e questionar isso, porque às vezes para cessar uma luta tem que vir outra luta. E às vezes eu tenho que lhe dizer, não pense em conversar muito com Deus para Ele explicar isso, porque muitas vezes acontece, e eu estou pregando para você nessa noite, que vê que a vida mostra que é assim. Às vezes, para Deus cessar uma tempestade na sua vida, Ele tem que provocar outra tempestade. Aqueles homens descem da cruz, quem és tu? Se tu és filho de Deus, quanta zombaria! Jesus agora tem se envolto em trevas, o planeta todo em trevas, para que fossem inibidas as torturas das zombarias. Em último lugar, essas trevas, esses 180 minutos de fé, de trevas, foram trevas pedagógicas. Porque essas trevas me ensinam que não era possível o sol da justiça estar se apagando e a natureza continuar no clarão. Não era possível, seria muito irônico, Jesus entrar em um período de perder seu brilho, sendo ele o sol da justiça, agora perdendo o brilho. Então o sol natural também tinha que parar de brilhar. Eu quero dizer dessa noite, você que está aqui, quais são as trevas que tu tens passado? Essas trevas apontam para o momento em que você se sente só, e você olha, peleja e não vê ninguém perto de você. Às vezes isso acontece, ou às vezes alguém perto de você não consegue enxergar. Jesus agora está naquela cruz, solitário, naquelas trevas repentinas, espessas, universais, assustadoras, torturadoras, essas trevas instrutoras. Jesus agora 3 horas, 180 minutos que quase não se acabam mais. Então Jesus agora, olha, não vê ninguém, manhã não está mais ali, Joãozinho não está mais ali, até o ladrão do meu lado, que me ajudou com a palavra, eu não vejo mais. Eu só tenho que fazer uma coisa, abrir meus olhos, porque eu sempre mostrei que quando você não vê nada por aqui, você vê se olhar para cima. Então Jesus olha para cima e não vê nem seu pai.
Então o final dessas trevas mostram que Jesus não aguentava mais sofrer. Ali foi o pico de tudo. Ali, do ponto de vista humano, não podia piorar mais do que aquilo dali. Então foi por isso, foi por causa dessas trevas que esse grito Eloi, Eloi lama sabachthani foi fabricado, foi construído, foi arquitetado. Não tinha outra coisa para dizer depois dessas trevas, senão: Deus meu, Deus meu, cadê o Senhor? 180 minutos sem ver ninguém, o sangue escorrendo, com sede, Senhor. Nem minha mãe pode ficar perto, não escutei mais a voz de ninguém. Deus meu, até tu, até o Senhor. Então esse foi o momento terrível em que Jesus construiu essa expressão: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou falando para alguém aqui nessa noite, olha para cá, que está passando por um período parecido. Você está já para não suportar mais e gritar. Ontem a pastora, a missionária Cleonice, falou de uma luta que passou há muitos anos, e que chegou um momento que ela não aguentou mais, ela teve só que gritar. No final, alguém chegou e disse: Cleonice, ela disse: meu Deus! Eu estou falando para alguém que está sendo pressionado em período de trevas. Eu estou falando para alguém que vem enfrentando tanta luta, uma atrás de outra, e você está capaz de explodir. Esse momento de Jesus Eloi, Eloi lama sabachthani, traduzindo para seu conceito natural de ser humano, significa o seguinte: você está enchendo, sua paciência está chegando ao fim, seus limites estão chegando ao fim, está chegando o momento em que você não suporta mais. Eu estou falando para alguém que está me assistindo agora, que está como Jesus, enfrentando esses 180 minutos de trevas. E assim como Jesus, no final dessas trevas, disse esse grito de desespero: meu Deus, por quê? Por quê, meu Senhor? Por quê, meu Deus? Estou falando para alguém que está da mesma forma. Você está já para não suportar mais, e dá um grito de que não suporta mais, e está entendendo que Deus resolveu lhe abandonar. Agora olhe para aqui, eu vou lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz claramente que Jesus, quando ressuscitou, ele disse assim: meu filho, eu jamais te abandonarei, e jamais te deixarei. Jesus foi abandonado naquele dia, sabe para quê? Para pagar o preço por você e te garantir: meu filho, o Senhor te diz nessa noite: eu nunca prometi que você não ia se sentir só. Eu prometi que você não estaria só. Alamanagachaia. Escute, não existe nenhuma promessa na Bíblia de Deus dizendo: você nunca vai se sentir só, você nunca vai se sentir abandonado, você nunca vai se sentir desprezado. Não tem essa promessa. Olhe para aqui, a promessa é que você não será abandonado, mas algumas vezes você se sente abandonado. Eu estou falando para alguém nesta noite que está ouvindo essa mensagem, que está se sentindo abandonado até por Deus. Lá no fundo do coração o Espírito Santo te diz: eu não te abandonei, mas você é um ser humano, e você já pensou: meu Deus, na nossa linguagem é além de queda coice,
Na linguagem religiosa, enquanto mais eu oro, Senhor, mais a assombração me aparece. Onde é que tu estás? E como Asaf, você diz: Senhor, eu estou quase me desviando, porque parece que enquanto mais eu me firmo, enquanto mais eu oro, pior fica. E é tão difícil a sua dor que você não consegue enxergar a dor de mais ninguém. Porque se a dor for muito grande, você não consegue ver a dor de mais ninguém. Você consegue só falar da sua. Isso é uma atitude natural de todos nós. Não adianta ninguém lhe contar nenhum problema, porque você não consegue enxergar, porque você está com um problema tão grande que você tem impossibilidade de ver os outros sofrendo. Mas escute aqui, você veio aqui hoje para receber uma palavra. Em nome de Jesus, as tuas trevas vão se acabar. Os 180 minutos de trevas vão chegar ao fim. Está bem pertinho dela passar. E não tenha medo de chegar para Deus e dizer: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Não é errado perguntar por quê a Deus. Ensinaram a você errado. Ensinaram você a não perguntar a Deus por quê, mas perguntar para quê. Olhe, meu filho, quem está sofrendo não vai atrás de para quê. Porque se fosse atrás de para quê, já tinha perguntado para quê. Para quê? Não perguntou nenhuma vez para quê. A pergunta dele é por quê? Por quê? Por quê? Quem está sofrendo não quer saber para quê não. Quem está sofrendo, a pergunta é por quê? Por quê? Perdi o emprego, por quê? Não é para quê não. Para quê eu já sei. Para quê? Para sofrer mais. Quem está enfermo não quer saber para quê. Quem quer saber? Quem está enfermo quer saber por quê. Quem está com coroa de espinho não tem um pra quê na boca, meu filho. É normal isso. Nós não podemos fazer do seu sofrimento. Não podemos piorar seu sofrimento. Porque se você sofrer e não puder chegar para Deus e abrir seu coração e dizer: por quê, meu Deus, por quê? Então a sua tortura fica pior. Não significa dizer que Deus vai te dar a resposta assim só, não. Mas essa pergunta vai vir pelo menos com um conforto. Porque Jó, quando perguntou por quê, Deus não deu nenhuma resposta. Mas no final ele estava fortalecido, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Pode glorificar a Deus. A verdade é que depois das trevas, depois dos 180 minutos de luta, e depois do Calvário todo, foi que Satanás começou a entender que estava mexendo com quem não deveria nunca ter mexido. A mesma coisa acontece com quem confia em Deus. Às vezes a nossa vida também é assim. Aparentemente você deu um recuo, e nem todo recuo é por covardia. Às vezes um recuar é para pegar mais força e partir para cima da morte e da enfermidade e dizer: desgraçada, quem está comigo é maior, e o Senhor que está comigo triunfa sobre você, miserável. Levante sua mão, glorifique aquele que vive e reina para sempre. Você que pode glorificar a Deus, abre tua boca, glorifica a Ele e aplaude a Ele agora. Jesus hoje está fortalecendo sua igreja. No final desta semana da paixão, cujo tema foi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Se alguém me perguntasse: bispo, de tudo que o senhor viu e ensinou, qual seria a maior lição? Que lição você tiraria? Eloi, Eloi, lama sabachthani, tudo que foi pregado relacionadamente. Eu até anotei aqui. A maior lição. Preste atenção. A maior lição, a grande lição seria essa. Eu anotei aqui.
eu preciso corresponder com Deus. Eu preciso corresponder.